Gracias por sumarse a esta charla de algodón, donde vamos a tener con nosotros grandes amigos de Brasil. Para comenzar, mi nombre es Agustín Calderón y soy coordinador técnico para Argentina y Uruguay. Para todos aquellos que no conocen la empresa, quería comentarles que Stoller Argentina pertenece al grupo de Stoller. Es una compañía norteamericana dedicada a la nutrición vegetal, fundada en 1970 por Jerry Stoller en Houston, Estados Unidos. Stoller desde su comienzo aporta conocimientos, productos y servicios con el objetivo de maximizar la producción de los cultivos. Para aquel que quiera conocer más sobre nuestra historia, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.stoller.com.ar. La charla de hoy va a ser muy buena, la vi 2 veces con nuestros amigos que van a participar en un ratito. Vamos a hablar sobre el algodón, un cultivo espectacular, donde lo más importante es entender cómo ir construyendo el rendimiento de este fabuloso cultivo. Vamos a hacer 2 etapas, que ya las vamos a describir un poquito más adelante, y en estas 2 etapas, si hay alguna pregunta, yo voy a estar pendiente del chat que está acá abajo en la barra de herramientas. Ustedes pueden subir preguntas. Si algo no se llega a entender, por favor, menciónenlo y lo vamos a repetir. Quisiera que esta charla no sea dura ni estructurada, sino que sea para compartir entre amigos la tecnología de este cultivo. Vamos a recibir todas sus consultas, alguna que sea puntual la vamos a repetir si algo no queda claro, y si no, preguntas que sean más del cultivo en general, las vamos a hacer después en el panel de preguntas y respuestas. Lo invito a mi amigo, ¿sí?, Rafael Cano, de Stoller, Brasil. Hola, Rafa, bienvenido. Hola, Agus. Gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora estoy viendo acá a quien atiende la reunión. Ya veo algunos amigos acá, Tomás Dotz, Mariano, Andrés Campi. Bueno, me alegro no de verlos. La verdad es que me gustaría estar ahí con ustedes, como nosotros hicimos el año pasado, cuando hicimos una gira junto con el profesor Ederaldo. Y ahí tuvimos la oportunidad de ver muchas cosas del cultivo de algodón, de proponer algunas soluciones que los chicos llevaran a cabo y hicieron un gran trabajo de seguimiento de los campos demostrativos, de atención a los clientes y todo. Ese año, por todo el escenario que se diseñó, no pudimos hacer otra vez. Es una lástima, pero bueno, es lo que tenemos. Acá estoy en Brasil con un calor. No sé si puede escuchar las cigarras ahí cantando. Está un calor terrible hoy, pero ahí vamos. Bueno, mi rol hoy acá con ustedes es hacer, digamos, la media cancha con los chicos acá de Brasil, que van a hacer la charla en portugués. Entonces yo voy a tratar aquí de cuando si tiene una falla de que no se entienda bien, estamos aquí también para manejar un poco de eso. Y esos 2 chicos que están acá son ubicados en la zona de Mato Grosso. Hoy el cultivo de algodón en Brasil es 90% de la producción está concentrada entre 2 provincias acá. Una de ellas es Mato Grosso, ¿verdad?, donde son los chicos, y la otra es Bahía, que es muy conocida ahí de los argentinos por el carnaval, por Embaçaí, por todo. La otra, Mato Grosso, es solamente más conocida por los que trabajan en el agronegocio. Y bueno, la tendencia del cultivo de esta última campaña acá en Brasil, hubo un aumento pequeño en área, no fue una cosa muy expresiva, ahí alrededor de 2,7% en general. En Bahía se creció un poco más, de 3,4%, ¿verdad? Pero tuvimos ahí una disminución de rinde también pequeña, pero el crecimiento compensó. Entonces entregamos más algodón al mercado
por un tema de aumento de área, pero sí disminuyó un poco la producción. Acá, solo para que tengan una idea, el promedio de producción nacional, como dice CONAB, que es la compañía nacional de abasto, estamos alrededor de 1.658 kilos por hectárea, que fue una producción de 1,6% menor que del año pasado. Y hay más detalles de la producción, aspectos técnicos. Yo dejo la palabra primero a Vinicius Mura, que es ingeniero agrónomo, es un compañero acá de Stoller y es encargado por desarrollo de mercado en toda la zona de Mato Grosso. Entonces trabaja muy fuerte con algodón y también con otros cultivos, con maíz, con soya, y con soja, y que lleva bastantes años ya en la compañía y tiene mucha experiencia con el cultivo. Entonces yo ahora paso la palabra a Vinicius y bueno, que disfruten. Al final, cuando se termine Vinicius, ahí vamos a sacar un poco de las dudas y bueno, mientras tanto ustedes pueden ahí en el chat poner un poco de las dudas que tengan y todo. Bueno, entonces un gusto. Ahora, ¿dónde está Vinicius? Ya puede prender la cámara, por favor, para que empiece también la presentación. Bueno, que disfruten. Un abraço, amigos. Muito boa tarde, boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, Cano, Agostinho. É uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês hoje, meus amigos, de poder compartilhar um pouco, poder conversar um pouco sobre essa linda cultura que é a cultura do algodão, que eu particularmente gosto muito de trabalhar com ela, de aprender com ela. A cada dia a gente se encanta mais, uma cultura extremamente dinâmica, onde a gente costuma até falar que a primeira lição do algodão é nunca desista dele. E depois dessa tem mais pelo menos 39 lições para aprender e diz que a gente aprende uma por ano. Então eu estou numa jornada de aprendizado contínuo. E esse momento de estar aqui com vocês hoje é muito, como o Agostinho falou, uma conversa, trazer um pouco da nossa vivência na cultura no Brasil, compartilhar com vocês um pouco dessa visão da cultura e discutir um pouco a respeito de como que a gente pode ampliar o nosso potencial produtivo, como que a gente pode extrair o melhor, construir essa produtividade ao longo de todo o ciclo, e assim chegar lá no final com um algodão de qualidade, um algodão bastante interessante, trazendo tudo aquilo que a gente investiu de todo o recurso que foi empregado, de toda a experiência, que venha na colheita, no beneficiamento e na comercialização. Por que comercialização? Porque quando a gente fala da cultura do algodão, é uma cadeia complexa. Não é simplesmente a gente plantar e colher e vender, mas a gente começa desde todo o manejo lá no campo, passa isso por colheita, uma cultura que demanda um tempo grande no campo e, além de tudo isso, a gente tem um mercado complexo desse algodão, que a qualidade está muito presente. Então, olhar sempre para a qualidade do algodão é algo que a gente cada dia mais precisa pensar sobre isso, olhar para essa questão, que vai tomando importância, principalmente quando um cenário de preço começa a ficar mais achatado, e aí a qualidade, ela começa a ter a importância ainda maior, e cada vez mais isso vai ser presente. E para a gente falar de tudo isso, a gente passa pelo manejo estratégico, e é muito em cima desse manejo estratégico que a gente quer discutir hoje. O manejo estratégico passando por um pouco da fisiologia, da nutrição de plantas e principalmente que a gente consiga olhar para a planta do algodão. Vamos deixar de lado um pouco o produto, doenças e pragas de forma geral, de forma ampla, mas vamos olhar para a planta. O que essa planta nos indica e de que forma que a gente pode atuar para extrair o melhor desse potencial. E não só atuar lá no final ou quando a gente tem um problema, mas atuar de forma também preventiva, se antecipando a possíveis ocorrências no campo. E tá aí, o algodão,
A gente sabe que o nosso maior interesse é a fibra do algodão. O caroço é importante, é um coproduto, não é nem um subproduto mais, é um coproduto da cultura, de valor também. E a pluma é o que a gente espera, um bom rendimento, com uma boa qualidade de pluma. E aqui já começa um ponto importante da gente ter na cabeça que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Quem quer a pluma? Somos nós. Nós queremos colher a pluma. Se a gente olhar pelo lado da planta, a pluma do algodão nada mais é do que uma forma que a planta tem de dispersar a semente. Então, se ela tiver um problema, qualquer coisa que tiver durante o ciclo, ela vai deixar de lado a pluma e vai focar em semente, na parte vegetativa, e aí a gente vai ter perdas de rendimento. Então, o nosso assunto aqui hoje, nosso bate-papo, vai passar por construir essa produtividade, né? A eficiência dessa planta. Então, todos os recursos que nós estamos colocando no campo, como isso está sendo aproveitado pela planta a todo momento. Balanço energético. Então, a cultura do algodão precisa de um balanço, de um equilíbrio durante todo o ciclo. Tem momento que a gente vai ter botão floral, vai ter parte vegetativa desenvolvendo, vamos ter flores, vamos ter maçãs. Então, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente precisa ter um balanço adequado, buscando um melhor rendimento possível. E no final da linha a gente precisa o quê? Maximizar o nosso lucro e reduzir todos os riscos que são inerentes e às vezes quase que inevitáveis dentro da empresa a céu aberto que é a nossa fazenda. E para a gente começar a nossa conversa, a gente não poderia deixar de falar de componentes de produtividade. O que, manejando a cultura, a gente precisa ter para que lá no final tenhamos um bom rendimento. E aqui é um ponto importante. Tudo que a gente faz na lavoura, ao longo do ciclo, a semente de qualidade, uma boa genética, a adubação, a nutrição, fungicidas, inseticidas, o herbicida. Se a gente parar para pensar, esses produtos estão influenciando direta ou indiretamente nos componentes de produtividade. Ou está protegendo folha, ou está melhorando a eficiência, ou está prejudicando alguma situação ou melhorando para que a gente tenha um melhor rendimento dos componentes de produtividade. Então, se a gente resumir os componentes de produtividade e como que essa estrutura é formada e quanto que representa, a gente poderia resumir da seguinte forma. 80% da nossa produtividade vem do número de maçãs, do número de capulhos, do número de estruturas reprodutivas que eu vou conseguir construir, formar e não deixar perder. O restante, os 20%, os outros 20% para essa produção, vem do peso e contemplado com a qualidade. Então, de forma resumida, a gente poderia classificar dessa forma. E aí tem um ponto importante. A gente precisa formar estruturas, ter pontos reprodutivos e diminuir a perda, diminuir aborto, maximizando essa eficiência. E aí a gente tem diversos fatores para a gente olhar durante a lavoura. A gente precisa começar desde o estabelecimento, da regulagem, da genética, do controle de doenças, das condições ambientais, passa pelo desenvolvimento vegetativo, florescimento, maturação, depois caminhamos para o car-out até a colheita e mais. Benefício do algodão, beneficiamento e venda e comercialização. Então, ao longo de todo o ciclo, a gente vai manejando esses fatores. Mas é importante lembrar que a base é feita, e quando bem feita, agora.
no início do plantio, no início da lavoura. Muitas vezes a gente não vai conseguir corrigir aquilo que não ficar bem semeado, aquilo que não ficar bem plantado, o que não for feito uma base adequada, um sistema radicular adequado, um manejo inicial, lá no final pode custar muito para a nossa lavoura, para a nossa produção. Então, taxa de abortamento, peso dos capulhos, pesos dessas maçãs, manejo de regulador. O manejo de regulador é muito mais do que simplesmente regular porte de planta. Ele é muito mais importante do que uma visão única de porte. Controle de pragas e assim outros diversos fatores que a gente vai controlar. E esses fatores todos nos levam a entender e olhar para a questão da produção potencial e real. Trazendo um exemplo do Brasil, a gente sabe que o potencial de produção é mais de 9 mil quilos por hectare da cultura do algodão. E hoje a média no Brasil de algodão em caroço, aquela média que o Rafael falou no início, é em pluma, quilos de pluma. A média da produção, da produtividade no Brasil hoje está em torno de 4 mil quilos por hectare, 1.600 quilos de pluma por hectare. E por que nós temos esse degrau entre o que estamos de fato colhendo e o potencial produtivo? A planta e a genética nos fornece um material de primeira qualidade. Mas por que a gente não está atingindo todo esse potencial? Porque se a gente olhar de novo para a produtividade, ela é formada pela energia total dessa planta, tudo que ela produz, o que ela usa para manutenção e o que ela perde se defendendo contra estresse. De forma resumida, nós precisamos aumentar a produção de energia, melhorar a eficiência de planta, melhorar a fotossíntese e diminuir os impactos, os estresses que estão tirando desse potencial. E aí a fisiologia entra muito nesse papel de olhar para a planta. O que é a fisiologia? A fisiologia nada mais é do que a gente olhar para a planta do algodão e entender o que naquele momento está acontecendo, por que está acontecendo, qual é a consequência daquilo e de que forma nós podemos interferir ou não para otimizar todo esse processo dentro dela. E aí a gente entra um pouco na fisiologia do estresse. Vamos falar um pouquinho dessa fisiologia. Porque tudo impacta. Como eu falei, são vários fatores nessa empresa a céu aberto que nós estamos aí suscetíveis a passar. É nebulosidade, é temperatura alta, é falta de água, estresse hídrico, é nutrição, compactação de solos, em alguns momentos solos encharcados, pragas, doenças. Então, todos esses fatores impactam na produtividade e é certo, passa ano, esse ano, o ano que vem, o outro ano, isso estará ocorrendo na lavoura. Mais intenso ou menos intenso, vai acontecer de alguma forma. Então, olhando para tudo isso, como que a gente pode se antecipar a esses fatores, olhando para essa questão da planta, da fisiologia? E por que olhar para a planta? Porque a gente sabe que a produção ela é dependente de clima, do solo, da planta e do manejo. Mas o clima, a gente não pode modificar muito o clima. Nós podemos encontrar uma melhor época de plantio, adequar a janela de produção, mas dificilmente vamos mudar o cenário climático. Agora, o solo, a planta e o nosso manejo compõem os outros 50% dessa produtividade. E o que eu quero dizer com isso? Que quanto mais eficiente nós formos nesses processos, quanto mais eficiente nós formos no manejo, menos dependente estaremos do clima. Então, maior eficiência aqui, o impacto climático, que é algo tão presente, vai ter menos expressão na nossa produção.
E isso tudo passa por esse olhar da fisiologia. Muito bem. Vamos olhar um pouco então para essas fases da cultura e tentando olhar quais são os pontos críticos e de que forma que a gente pode, com esse olhar para a planta, interferir de alguma forma, olhando para a fisiologia, estratégias de manejo como um todo. Implementação da cultura. Como foi falado, aqui é onde a gente muitas vezes ganha ou perde o jogo. E por incrível que pareça, nosso manejo nessa etapa influencia diretamente a nossa produtividade lá no final. Então, stand de plantas, distribuição, população, uniformidade da lavoura é muito importante, principalmente para a cultura do algodão, assim como todas as outras, mas também muito forte para a cultura do algodão. Então, a nossa produção começa a ser construída nessa etapa. Aqui eu trago essa visão de um gráfico, dividido aqui em 4 fases, como o professor Ederaldo Chiavegato sempre aborda esse conceito, e o professor Ederaldo é um grande consultor e nos ajuda muito aqui no Brasil. Essa fase de intenso desenvolvimento radicular. Então, aqui essa fase inicial, desenvolvimento inicial, bastante intensidade na raiz, crescimento de raízes, e a parte aérea se desenvolvendo de uma forma mais lenta. É fundamental aqui a gente ter um bom sistema radicular. Esse é o alicerce. É aqui que a gente prepara a nossa casa para ter 2, 3, 4, 5 andares de produção em cima dela. É como uma casa, a gente tem que ter um alicerce bem feito para sustentar toda a estrutura. Então, solos compactados, com baixo oxigênio, são extremamente prejudiciais para a cultura e lá na frente vai impactar. Se eu não tiver raiz lá na frente, quando tiver o corte das chuvas, como eu vou aproveitar esse recurso? Como que eu vou terminar a minha lavoura? Essa é uma visão extremamente importante. Fitotoxidez de herbicidas. Temos que usar os herbicidas, é necessário, é importante, mas a fitotoxidez, nesse momento inicial, vai prejudicar muito as raízes, vai prejudicar muito o nosso alicerce. Encharcamento do solo, eu acredito que não é uma ocorrência muito constante para vocês, mas é importante. A deficiência nutricional, pragas, nematóides, enfim, outros fatores que influenciam muito. Então, como que a gente pode olhar para esses pontos? É isso que a gente precisa identificar na cultura. Se a gente tem um solo prejudicado, raiz prejudicada, encharcamento é o exemplo, mas a fitotoxidez de herbicidas, então a gente precisa ter 2 princípios principalmente na nossa cabeça sempre. Precisamos atuar de forma preventiva, uma vez que a gente sabe que isso é inevitável, e a outra forma é tentar recuperar quando isso acontecer de forma que nós não estávamos esperando, né? Ainda nessa etapa, a gente tem problemas com nematóides, é um problema sério no Brasil, e como deficiências nutricionais. E assim também a gente precisa olhar, sabendo o que vai acontecer e os momentos, como que a gente pode se prevenir, se antecipar a isso dentro da nossa lavoura. E também, uma outra opção é como que a gente pode recuperar o mais rápido possível, tomar ações e medidas estratégicas mais rápido possível para não perder esse tempo e passar por essa condição de forma mais rápida. Nós vamos em sequência e vamos entrando na fase de desenvolvimento aqui, como a gente chamou, desenvolvimento vegetativo, onde a gente começa a partir de 30, 40 dias, quando dá início aí ao aparecimento do primeiro botão floral também. É uma fase que a gente tem ainda intenso crescimento de raízes e agora a parte aérea, a parte vegetativa começa a se desenvolver bastante. Então a gente vai, fase importantíssima para a gente definir o número de nós dessa planta, construir a produtividade, número de nós reprodutivos. Então é um momento de cuidado, porque aqui a gente está ainda criando esse potencial, mas já entrando numa fase que a gente começa a ter a parte aérea, raízes desenvolvendo e a cultura bastante exposta no campo. Nesse momento, então, o desenvolvimento radicular já começa um ritmo um pouco menor do que a fase anterior, mas ainda presente e importante,
começa a ter um acelerado crescimento. Então aqui é aquilo que a gente fala, preciso fazer adubação, vou fazer adubação de cobertura, nitrogênio, potássio, tenho água e tenho luminosidade. Como que a cultura vai se comportar? Ela vai crescer, vai querer desenvolver, vai querer vegetar. E o meu manejo de regulador? Preciso me antecipar a isso. Como que eu vou ser eficiente nesse momento e garantir que ela se desenvolva de forma equilibrada? E aí a gente vai ter também aparecimento dos primeiros botões florais, como eu falei, até o início do florescimento propriamente. Então, é uma fase importantíssima de definição, de construção de todo esse potencial. Olhando um pouquinho para essa parte do regulador, então a gente pode manejar o regulador de crescimento de forma a olhar para o crescimento diário. Então, esse crescimento de 1 a 1,2 centímetros por dia. Número de ramo acima da flor branca, então a partir do aparecimento da primeira flor, entender quantos ramos temos acima e o potencial e a área foliar. Mas aqui o que eu queria destacar do regulador, vocês fazem um manejo muito melhor do que eu propriamente. Então, a primeira aplicação é determinante. Então, nós temos que ter isso muito claro. Essa primeira aplicação é fundamental para a gente modular essa planta ao longo de todo o ciclo. Então, ali por intermédio do primeiro botão floral, a gente começa a ter essa primeira aplicação, então dose, se antecipar as condições futuras, porque quando a gente vai fazer o manejo do regulador, esses pontos são importantes. Como está meu solo, qual é a fertilidade, tenho chuva, tenho nebulosidade, qual é a cultivar, a variedade que eu estou usando, e aí eu vou entender qual a dose, qual que é a época que eu vou fazer que eu vou usar o regulador de crescimento de forma adequada. E é aqui que eu falo da gente se antecipar. Então eu tenho uma certa condição, sei o que vai acontecer, essa planta vai crescer e eu preciso se antecipar a esse manejo de regulador. E as estruturas reprodutivas de formação aqui nesse momento. O primeiro botão floral começa a aparecer nessa etapa, certo? E então, do primeiro botão até a flor, teremos aí mais ou menos 20 dias nesse processo. E um ponto de destaque que eu gostaria de trazer é que o risco de aborto é principalmente nesse botão floral pequeno, entre 7 a 12 dias após a formação do botão floral, né? De 7 a 12 dias, é o período mais sensível ao abortamento do botão floral. Então, a gente precisa tomar um cuidado bastante grande com essa etapa de formação da carga, né? Formação do número de estruturas, e onde a gente com certeza terá processos de estresses ocorrendo na lavoura e que a gente precisa interferir de alguma forma. Aí, na sequência, a gente vai entrar nessa fase de florescimento. Então, a fase do florescimento aqui, a partir aí do aparecimento da primeira flor, em torno de 60 dias, mais ou menos, né? E é uma fase extremamente dinâmica. Aquele equilíbrio de energia, o balanço de energia é essencial nesse momento. Nós temos uma planta que está pouco, mas ainda investindo em raiz. Nós temos desenvolvimento de parte aérea, de parte vegetativa. Nós temos botões, nós temos flores, nós temos maçã em formação a partir desse momento. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E é aqui que a gente vai confirmar o número de estruturas que vamos conseguir colher. Então, fase de redução desse sistema radicular, um elevado gasto energético, um elevado balanço energético é necessário durante essa etapa. E aqui algumas tomadas de decisões. De novo, olhando para a planta, o que ela está me indicando? Eu tenho uma flor branca nesse momento e acima da flor branca eu tenho 8 a 10 nós. Puxa, isso me indica que está numa boa condição de desenvolvimento. Então eu preciso continuar estimulando e equilibrando essa planta bem. E se eu tiver com 5 nós acima da primeira flor branca?
me indica que essa cultura está travada, ela está bloqueada, eu preciso estimular. E se eu tiver com 12, 13 nós acima da flor branca? Está me indicando que está crescendo muito. Ela está crescendo tanto que vai perder o equilíbrio e eu preciso segurar, preciso fazer um manejo imediato de regulador. E aqui eu estou construindo o número de estruturas, é fundamental o equilíbrio. E de novo, né, a gente falou parte do botão floral, e assim também, flor branca, flor roxa, fecundou, início da formação da maçã. Então a maçã pequena, até o 7º, 12º dia, entre 7 e 12 dias após a formação dessa maçãzinha, é a maior sensibilidade à ocorrência de abortos. Então, que momento que eu estou na planta? É o bacheiro, é o terço médio que está sendo formado, é o ponteiro que está sendo formado, qual é o extrato que eu estou trabalhando e de que forma que eu posso reduzir esse risco de aborto, equilíbrio nutricional, proteção dessa planta, um manejo de regulador adequado, tudo isso, todos aqueles fatores vão influenciar. Então nós precisamos ter esse olhar estratégico para conseguir mudar o caminho, mudar o nosso jogo no meio do tempo e corrigir essa estratégia, corrigir a linha e conseguir minimizar o risco e a perda dessas estruturas. Então a gente tem um longo caminho pela frente, do aparecimento do botão floral até a maturidade dessa maçã, vamos levar aí em torno de 70, 75 dias. Sendo que desses 70 dias, 50 deles é a formação da maçã. E como que isso vai impactar nas minhas decisões? Então, na fase reprodutiva de florescimento, é importante a gente entender que a fecundação está acontecendo, fecundação dessas flores, e depois a formação das fibras. 2 momentos importantíssimos nessa etapa. A gente sabe que pode ter de 0, 10 sementes por loja e até 5 lojas cada capulho, cada maçã. E diferenciar em cada semente 8 a 12 mil células de fibra. Então, esse número vai fazer diferença no rendimento e também na qualidade. Como olhar para isso? Então, fatores que atrapalham a fecundação. O que eu preciso observar nesses momentos? Pragas, bicudo, percevejo, trips, chuvas, então nebulosidade, temperaturas elevadas, possíveis veranicos, deficiência nutricional. São fatores fundamentais para essa etapa. Por que eu destaco? Porque naquela ideia da prevenção, provavelmente isso vai acontecer na nossa lavoura. Então, como que eu posso trabalhar de forma preventiva também sobre esses fatores? E na formação dessas fibras, nessa diferenciação de células. Como eu falei, a fibra, quem quer, somos nós. Então, nós precisamos dar condição para essa planta, condições ótimas de atividade, de eficiência, para que ela consiga extrair o máximo desse potencial para ela. Então, a fisiologia aqui pode e vai interferir grandiosamente no rendimento dessa produtividade. E um ponto fundamental, pessoal, quando a gente olha para número de estruturas, número de maçãs, a gente tem sempre que lembrar, aqui o professor Ederaldo, ele sempre nos traz a seguinte visão. Se eu pretendo produzir até 4.500 quilos por hectare, até 4.500 quilos por hectare, eu preciso ter as primeiras posições. Então, maçã de primeira posição, eu preciso ter muitas e sem abortamento. Se eu quero produtividades maiores, eu preciso contar com as maçãs de segunda e de terceira posição também. Então, se eu quero ultrapassar e aumentar a minha produtividade, essas posições, segunda e terceira posição, passam a ter papel fundamental. Então, o pegamento compõe muito, reduzir aborto é fundamental para que a gente consiga alcançar boas produtividades na cultura. E aonde estão essas maçãs? Está no terço médio, está no bacheiro, está no ponteiro.
como está sendo composta essa carga dentro da planta. Lembrar que o terço médio da planta, o meio da planta, é a nossa melhor produção está ali. Nossa qualidade, nosso peso de estruturas está ali. Então, como que eu estou manejando essa cultura e como que isso está fazendo parte da minha visão para essas produtividades que eu almejo. E aí, caminhando aí mais para nosso final, a partir aí do primeiro capulho, a gente entra nessa fase dividida aqui com o que seria a maturação. Daqui para frente, a gente vai confirmando essas produtividades, peso e qualidade. Por que essa etapa? Essa etapa é tão estratégica quanto as outras. Essa etapa é tudo aquilo que nós fizemos lá atrás, é o que vai para a maçã, é o que vai para o fruto agora. Então, aquela construção da produtividade, esse cuidado em manejar a planta durante todo o ciclo, vem com a sua força total nesse momento. Então, fase de definição de peso e qualidade, e aqui a gente começa, a partir daqui, né, mais para frente, nós vamos começar a pensar e a definir o momento exato do car-out. E aí, lembrando, de uma pequena maçã até a colheita, então da pequena maçã até a maturidade, 50, 55 dias em média. E depois, de pronta, 7 a 15 dias para a abertura dessas maçãs. Qual que é o momento estratégico da gente olhar para essa fase? Lembrar que dos 50 dias de formação da maçã, os primeiros 25 dias é fundamental que eu tenha água no sistema, que eu tenha água disponível para enchimento dessas maçãs. E no segundo momento, no restante, nos outros 25 dias de formação, é fundamental que eu tenha temperaturas adequadas para que consiga formar as camadas de celulose dessa fibra. Então aqui é um exemplo claro, se eu não construir um bom sistema radicular lá no começo, se eu não fiz um bom pegamento de estruturas reprodutivas, aqui vai me faltar disponibilidade de água, capacidade de captura dessa água do solo para essa etapa de enchimento das maçãs. E se eu tiver frio, temperaturas principalmente abaixo de 18 graus, impactam diretamente na deposição e na formação das fibras. Então está aqui esse momento. Por que é importante esses primeiros água até esses 25 dias iniciais da formação da maçã? Porque é um momento de comprimento, de elongação dessa fibra. Necessário que tenha água disponível. Pode até não estar chovendo, mas precisa ter água no solo e capacidade dessa planta de aproveitar a água no solo. Aí teremos uma boa formação, onde temos um dreno extremamente grande para os frutos, para a elongação dessa fibra. E temos estratégias que vão fisiológicas para otimizar esse processo. E naquela segunda etapa, nos outros 25 dias finais de enchimento da maçã, agora ela é uma fibra oca que vai depositando camadas de celulose, né, em torno aí de 23 até 24 camadas de celulose, vai formando essa fibra. E aqui, temperaturas abaixo de 18 graus, temperaturas mais frias, impactam bastante nesse processo. E também tem nutrientes como potássio, com a ação fisiológica, via folha, o boro e outros complexos nutricionais que são fundamentais em todo esse processo de enchimento, traduzindo maior eficiência durante essa etapa, que é a confirmação de todo o nosso investimento até aqui. E aí, partindo para o nosso encerramento, né, aquilo que a gente vem tomando as decisões, não deixa de ser importante. Aqui a gente tem que tomar decisão com desfolha, com maturador e com o próprio car-out, né, antes disso. Então, o que é o car-out? O car-out é o equilíbrio da fonte dreno, é o desenvolvimento vegetativo com o desenvolvimento reprodutivo, maçãs na planta, carga que foi formada, como está distribuído, qual é o fruto que eu quero colher,
E aí sim a gente está nesse equilíbrio fisiológico, nesse equilíbrio de maturação dessa planta, partindo aí para o preparo de colheita. E o ideal desse ponto, pessoal, é estratégico também. O ideal é que nós possamos conduzir a planta ao carout. O que eu quero dizer com isso? Se essa cultura chega exausta, exaurida no final, 100 dias e eu estou vendo flor lá em cima, eu estou vendo essa cultura já exaurida, é ruim. Por outro lado, se essa cultura está permanecendo demais no campo, está querendo fazer mais posição, mais fruto, é ruim porque aumenta meu custo, prejudica minha eficiência de colheita, atrasa os meus processos. Então, o ideal é que a gente tenha construído essa planta equilibrada. E um ponto importante, o melhor regulador do algodão é o número de maçãs que foram formadas. Esse é o regulador natural da planta. Quanto mais estruturas eu tiver na planta, mais regulado estará esse crescimento, esse equilíbrio. E aí nós vamos conduzir essa planta ao carout, entrando com o regulador nesse final e conduzindo ela para esse momento de colheita, preparando ela para esse final. Então é isso. Aqui, de forma alguma, quero que se atente aos produtos, mas é toda essa etapa do processo de produção da planta, do ciclo da cultura. Então, a fase de estabelecimento, como nós estamos favorecendo a formação de raízes, a fase de vegetação, onde nós estamos formando número de nós, número de maçãs, pontos de florescimento. A etapa do florescimento, estamos confirmando o número de estruturas. Estamos construindo de fato essa produtividade para depois confirmar nessa etapa do enchimento de grãos. E aí sim a gente fechar um ciclo extremamente produtivo de alto rendimento. Mas lembrando que durante essa etapa, de forma mais intensa ou menos intensa, terão muitos processos nesse caminho. E a forma como nós vamos nos comportar e como nós vamos fazer esse manejo estratégico ao longo do percurso é o que mais importa. Nunca desista do algodão, tenha sempre em mente a planta, o olhar para a planta, como ela está se desenhando e se antecipe aos movimentos dessa cultura. Então é o que eu queria trazer até esse momento, essa visão dessas etapas principais do processo, do ciclo da cultura do algodão, alguns desses pontos importantes, e eu queria que vocês ficassem com essa visão. A visão do manejo estratégico, a visão dos momentos críticos, pegamento, formação e pegamento de estruturas e a complementação disso com o peso dessas maçãs. E aí, como aplicar isso na prática? Essa é a grande questão. Estamos falando de fisiologia, de nutrição. Como que na prática a gente pode aplicar esses conceitos que até agora estão teóricos, estão no slide, estão na apresentação? E é por isso que eu passo a palavra para o Everton, para ele dar sequência e falar um pouco mais dessa aplicação mais prática de toda essa questão da fisiologia de plantas. Hola, bueno, espero que ustedes en esa primera parte tengan disfrutado, que hayan podido entender. Otra vez, si ustedes, así como hizo Adrián acá, si tienen una pregunta, por favor, la pongan en el chat para que sea un poquito más fluido. Nosotros vamos a volver ahora con la parte de Everton y después al final vamos a discutir un poco de las preguntas que ustedes tengan y ahí discutir un poquito más también en detalle si quedó algo que no fue muy bien entendido. Entonces vamos a dejar para el final. Ahora me gustaría introducir a Everton acá. Everton Dilelis es ingeniero agrónomo también. Él se encarga de toda la zona de Mato Grosso, ahí en la ruta, la conocida BR 163. Y él hoy
ahora se encarga solamente de la atención directa a los clientes. Entonces, es uno que está siempre en el campo, viendo la situación, haciendo recomendaciones, prestando asistencia. Y también un punto muy interesante de Evandro es que tiene mucha habilidad con herramientas de Excel, de computador, entonces planifica muy bien y tiene una didáctica muy buena para explicar y dejar la cosa así bien visual, de tratar de los puntos de manejo. Y bueno, igualmente, si ustedes después tengan alguna duda para Everton, al final nosotros vamos a hablar de eso también. Perfecto, entonces yo ahora dejo la palabra a Everton, que va a seguir con la presentación. Agora sim, agora consegui destravar o meu microfone. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ok. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. É uma cultura que também, para mim, tem uma importância muito grande, porque gosto muito de trabalhar com essa cultura e é um prazer compartilhar um pouco do conhecimento aplicado. Como o Vinícius Moura nos trouxe, é muito importante o conhecimento aplicado na cultura do algodão, mas precisamos, de fato, pegar esse conhecimento e aplicar ele no campo, para que possamos cada vez mais chegar mais próximos daquele potencial produtivo de 9.000 quilos por hectare. Então, tendo essa visão, eu trago agora a imagem da lechuza, que para nós no Brasil seria a coruja. Para nós simboliza, esse animal simboliza o conhecimento, a sabedoria, e o olhar da lechuza se transformou numa logomarca de uma atividade que a gente desenvolve aqui no Brasil, que é chamada o olhar do especialista. Porque, de fato, temos que ter um olhar muito específico para essa cultura, um olhar técnico, um olhar realmente aplicado à tecnologia no campo, por ser uma cultura muito técnica. Então, eu gostaria de falar com vocês a respeito do planejamento. É muito importante que antes mesmo de que possamos colocar a semente no solo, tenhamos que ter um planejamento muito bem feito para essa cultura. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de como seria um planejamento da cultura do algodão. Então, vamos seguir com essa imagem, de uma forma bastante conversada, que a gente vai estar bastante dinâmica aqui, que eu gostaria de trazer para vocês. Então, vamos imaginar um plantio de algodão com determinada... Deixa eu só pegar aqui o pointer. Eu não estou conseguindo, mas vamos seguir sem o pointer, dá para me explicar. Aqui temos, na verdade, definido o número de plantas que queremos ter por metro linear. O espaçamento de 76 centímetros. E esperamos um peso com essa variedade de 4 gramas por capulho. E é claro que nós também tenhamos que definir qual que é a nossa expectativa de produção. Quanto nós queremos produzir de algodão. Então, nesse caso, temos uma expectativa de 300 arrobas por hectare, ou 4.500 quilos de algodão que queremos produzir. Ok, se temos definido o número de estruturas, se temos definido o número de plantas, o espaçamento e o peso médio de capulhos que iremos produzir e a nossa expectativa, já conseguimos também definir a necessidade de ramos frutíferos que devemos produzir ao longo do ciclo da cultura do algodão. Para produzir 4.500 quilos de algodão, neste caso, precisamos ter 14 ramos frutíferos por planta. E com o pegamento de 14,3 capulhos de primeira posição por planta. Lembrando que o Vinícius mencionou a importância do capulho, do fruto de primeira posição. Então, para se ter essa produtividade,
precisamos ter 14,3 capulhos, frutos de primeira posição. Pois bem, então, definido a estratégia de plantio e a variedade, eu trago um ponto que é muito importante também, a definição da variedade a ser implantada. Qual variedade, qual cultivar iremos implantar? E quais são as características dessa variedade que nós temos que saber para poder manejar ela da melhor forma? Então, precisamos saber a variedade, o ciclo dela, se ela é precoce, médio ou tardio, qual que é a tecnologia para fazermos o melhor manejo de pragas, qual que é a necessidade de regulador de crescimento, é uma planta que demanda muito regulador de crescimento ou pouco regulador de crescimento. Mas um ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui, para chamar mais atenção, é justamente um ponto que se diz respeito aos estratos produtivos do algodão, que são definidos em bacheiro, terço médio e ponteiro. Precisamos saber se a variedade que estamos plantando tem uma boa característica de segurar os frutos do bacheiro, do terço médio ou do ponteiro. Porque é de suma importância essa informação, visto que temos que produzir 14 estruturas, frutos de primeira posição por planta. Então, precisamos conhecer a cultivar que estamos colocando no campo. Ok, então definido a forma de plantar, número de plantas por metro, espaçamento, a característica de gramas por fruto que aquela planta desenvolve e também escolhendo a cultivar, ok, agora só nos resta colocar a semente no solo e obter as 4.500 quilos de algodão por hectare, correto? Só que não é muito simples assim, né? Então aqui eu trago o nosso desafio. Então, eu queria definir isso muito junto com vocês, né? A melhor data de plantio, mas conversando com o Agostinho, a gente definiu aqui uma data de plantio para o cenário de vocês da Argentina. Eu estou me baseando muito aqui agora para falar no cenário da província de El Chaco. Eu fiz um levantamento das informações da província de El Chaco, então estou me baseando muito nelas. Pode ser que para outras regiões mude alguma coisa. Mas então, lembrando, colocando uma data de plantio, dia 15/11 de 2020, precisamos produzir 14 estruturas. Nessa planta centralizada mostra exatamente isso. Temos que ter 14 estruturas, 14 frutos de primeira posição. Ok, mas não basta apenas plantar. É aí que começa o desafio de se produzir 4.500 quilos por hectare. Porque o desafio se encontra de fato lá no campo. É onde que temos as guerras pactadas, né? Igual o Vinícius Moura nos trouxe. Existem alguns cenários que são comuns. Todo ano acontece, né? Numa probabilidade muito alta. E nós, como engenheiros agrônomos, como produtores, temos que ter total conhecimento sobre esse cenário. Porque ele determina muito se a gente vai conseguir atingir essas 4.500 quilos por hectare ou não. Então, eu trago aqui um cenário das guerras pactadas que nós, no Brasil, antes de iniciar a safra de algodão, nós discutimos muito isso. Isso é comum, essa discussão nossa. Então, aqui é um cenário do Brasil. Só que antes mesmo de explicar esse cenário, eu queria que todos tivessem um conhecimento. Isso aqui é uma planilha de Excel, que a gente coloca a data de plantio e ela projeta como que ficaria o desenvolvimento dos botões, dos frutos, a formação do capulho. Então, acima, como todos estão vendo, a gente tem a divisão dos meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ao canto esquerdo, temos ali escrito plantio. Qual que é o tempo que é estabelecido do plantio ao botão floral? Do plantio ao botão floral, aproximadamente 36 dias. Isso em média. Então, ok. Então, essa barrinha verde mostra justamente isso. Se eu plantar dia 15 de janeiro, 36 dias depois, eu vou estar mais ou menos ali no mês de fevereiro, no final daquela barrinha. Na barra de baixo, eu já tenho o período que vai desde o primeiro botão floral até a formação da primeira flor, que vai de aproximadamente, em média, 20 dias. Só que esse período de 20 dias, ele se estende, na verdade, para baixo. Então, a gente tem o primeiro botão floral, o segundo, o terceiro,
e assim por diante. A gente vai formando as estruturas reprodutivas do algodão. E, por fim, de F1 a C1, como vocês podem ver no canto esquerdo, leva-se o tempo de 50 dias, como o Vinícius Moura mencionou, para que se forme o capulho. Então, é exemplificado também por essas barrinhas verdes que mostram o tempo que levaria da primeira flor virar o primeiro capulho. Acredito que, dessa forma, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre as guerras pactadas. Então, voltando, né, a respeito do Brasil, esses cenários que eu trouxe aqui são muito... Em janeiro, a gente tem muita condição de tempo nublado e excesso de chuva. É muita chuva em dezembro e janeiro, solos encharcados. Quando a gente olha para o mês de final de fevereiro e março, a gente também tem um período de muito tempo nublado. E, por fim, a gente, em meados de abril e até maio, para-se de chover aqui no Mato Grosso. Esse é um cenário do Mato Grosso, para de chover no Mato Grosso. Então, aquele cenário que o Vinícius Moura trouxe. A importância da planta trabalhar a água no sistema dela, só que isso vai depender muito de se você tem uma raiz muito bem formada. Então, por isso que se tem que atentar ao planejamento e ao cenário que você vai ter pela frente. Ok, mas eu não vou falar do Brasil. Na verdade, eu queria falar para vocês, né, entender um pouco mais do cenário de vocês. Então, com isso, eu fui atrás do cenário da Argentina. E trouxe aqui o cenário da província del Chaco. Como o plantio de vocês é em meados de outubro, novembro, por isso que a gente selecionou no nosso case aqui uma data de plantio no dia 15 de novembro. Então, assim, aqui a gente consegue ver alguns cenários de guerras pactadas na Argentina, que na verdade, em outubro, novembro, acompanhando o cenário climático, né, principalmente de precipitação, de chuva na província de El Chaco, passa-se por quase 5 meses, desde final de abril, maio, até o final de setembro, com a disponibilidade de chuva muito baixa. Então, o acúmulo de água no solo ele já se inicia muito baixo. E qual que é a importância de saber disso para uma implementação de lavoura? É de suma importância. Na hora que a gente olha também para a questão de tempo nublado, nesse gráfico, quando a gente olha a barra azul, que está em azul, significa que o tempo está em condição de céu aberto. Mas quando a gente olha a condição de cinza, significa que o tempo está encoberto, está nublado. Então, a maior probabilidade, olhando aqui em dezembro, janeiro, fevereiro, é onde que se tem a maior probabilidade de se ter tempo nublado. Então, é um ponto a se chamar a atenção, a depender de qual que é o estágio fenológico que o algodão vai estar passando naquele momento. E, por fim, olhando lá no final do ciclo, para nós aqui corta a chuva muito cedo, para de chover muito cedo, e para vocês aqui um cenário que também vale a pena chamar a atenção, é a questão que quando a gente chega no final de março, abril e maio, começa-se a ter temperaturas noturnas amena. E o que significa temperatura amena nesse gráfico, né? Temperatura amena varia de 13 graus a 18 graus. E trazendo um ponto que o Vinícius Moura também nos trouxe, temperaturas abaixo de 18 graus Celsius vai comprometer na formação da fibra, vai comprometer na deposição de celulose. Então, é muito importante, pensando em peso e qualidade de fruto, a gente trazer essa informação. Ok, então, tendo todas essas visões aqui do cenário das guerras pactadas que podemos nos deparar, agora sim podemos projetar aquela data que a gente tinha combinado lá de fazer o plantio. Dia 15 do 11, dia 15 de novembro, para atingir 4.500 quilos por hectare. Lembrando que aqui ao lado esquerdo, direito, em cima, ali tem a característica da variedade. É uma variedade que pega muito bem bacheiro, pega terço médio e pega ponteiro. Então, quanto a isso, é uma variedade que responde bem a formação de terço médio, bacheiro e ponteiro. Mas olhando para o cenário de vocês, vamos colocar uma data de plantio dia 15 de novembro, a gente se depara com esse cenário. O que a gente tem que chamar atenção é justamente isso, né?
em novembro, outubro, novembro, podemos nos deparar com solos bastante secos, com acúmulo de água que às vezes não é significativo para que a gente tenha um bom desenvolvimento do sistema radicular. Quando a gente olha para dezembro, é um momento que coincide muito com a formação dos primeiros botões florais. E condição de tempo nublado afeta muito a esse momento que é de extrema sensibilidade, que é os primeiros botões florais. Só que se a gente for acompanhando o primeiro, segundo, terceiro botão floral, vai estar impactando numa gama muito grande de botões florais. Então, podendo impactar em determinados momentos numa taxa de abortamento. Lembrando que 80% dos componentes de produtividade estão em cima do número de estruturas, no número de frutos por planta. Então, não podemos perder essas estruturas se a gente quer atingir potenciais de produtividade alto. Na hora que a gente olha para janeiro, é um período também que a gente tem probabilidade de ter estiagem. Estiagem, no caso, seria o corte de chuvas, né? A falta de água. Para de chover por um determinado tempo. Que também vai impactar em um momento que a planta está formando os primeiros frutos, início da formação do frutinho, né? Do fruto pequeno. Então, pode também causar abortamento. E, por fim, principalmente do bacheiro e terço médio. E ali, olhando para fevereiro, a gente tem uma condição novamente de tempo nublado, que pode estar impactando principalmente nas formações ali, no pegamento dos frutos lá do fruto 12, 13, 14, ou seja, dos frutos de ponteiro. Então, pode impactar lá no pegamento de estruturas no ponteiro. E aí, por fim, uma queda de temperatura aí no final do ciclo, em março, abril, que pode impactar em peso, em qualidade de fibra. Logo no início da palestra, da apresentação, o Vinícius também falou da importância de não só se atentar à produtividade, mas também à qualidade. E esse aqui é um ponto de bastante atenção. Então, são esses pontos aqui. E aí, pessoal, eu gostaria agora, para finalizar mesmo, eu gostaria de trazer uma situação que a gente vivenciou aqui no Brasil, levando em consideração todo esse planejamento, todas as condições aí de guerras pactadas, conhecidas, e a implementação de ferramentas nutricionais e fisiológicas, e o resultado disso em produtividade, em retenção de estrutura, em peso de frutos por planta. Então, de forma resumida, pessoal, esse aqui é o cenário. Esse aqui é o cenário de 2018, de um trabalho que a gente fez muito próximo do produtor, um cliente meu, que a gente observou, esse foi o cenário que a cultura se deparou, né? Falta de água no início do plantio, tempo nublado em determinado momento, fevereiro e março, fitotoxidez, aplicações de herbicida que causou uma certa fitotoxidez na planta, mais uma vez nebulosidade em meados de abril, e aí corte de chuva. Parou de chover no Mato Grosso em meados de abril, na segunda quinzena de abril. E a temperatura também de final de ciclo abaixou muito, noites muito frias. Então, esse aqui foi o manejo nosso, e aqui tem a data de plantio do lado esquerdo, e lá em agosto a colheita. Então vamos lá ter uma visão de fato como é que estava no campo essa planta. E aqui eu trago uma visão dela bem no início. Tá vendo ali, bem acima ali eu coloquei um target vermelho, né? Que após fevereiro eu tirei essa foto lá no campo. O que mostrava que já foi feito o aporte nutricional e fisiológico na planta. Iniciou, né, o trabalho nutricional e fisiológico. E a planta já se mostrava com um vigor bastante interessante. Um vigor, um desenvolvimento, isso pelo que equilíbrio nutricional e fisiológico. Continuamos um pouco mais adiante, isso é de suma importância também, a avaliação no campo, conferir os resultados e o manejo que você está implementando no campo, né? E aqui, mais uma vez, lá em meados de junho, julho, essa avaliação, né? Mais uma vez trazendo o lado a lado do campo, mas não só isso, uma avaliação, né? Como estávamos com a questão de formação, pegamento de fruto, pegamento de capulho e pegamento de estruturas totais. Nesse momento, nessa avaliação, a gente conseguiu ter, com o aporte nutricional e fisiológico, manejando a planta
no cenário que ela se encontrava, um acréscimo de 1,75 frutos a mais por planta, isso comparando com uma testemunha, 1,8 capulhos a mais por planta, e somarizando isso, um acréscimo de 3,6 estruturas a mais por planta. E o que isso aí representa por hectare, né? E, enfim, continuamos avaliando, chegando bem próximo do final do ciclo do algodão. A gente faz uma prática aqui que é muito comum também, que nós trabalhamos, que é o mapeamento de plantas. Que, de fato, a gente pega a planta nessa tendência de realmente olhar para a planta e a gente faz um mapeamento dela. Como é que ela está, de fato, em pegamento de estrutura? Está de acordo com o nosso planejamento? E aí, desenhando a estrutura dessa planta no próprio Excel, a gente desenha essa planta de uma forma visual. Então, vejam bem que a gente tem um pegamento de primeira posição muito bacana, muito significativo, de capulhos, de maçãs, de botão. A gente tem também uma taxa de abortamento, né? Que isso aí é comum de ter. Nosso papel é reduzir essa taxa de abortamento. Mas o que eu trago com isso? A importância de mapear a planta e mostrar o resultado que ela mesma está apontando para nós. E aí, desse trabalho que a gente desenvolveu, a gente conseguiu esse resultado, né? Que em cima, no gráfico de cima, mostramos o número de estruturas que conseguimos reter por posição na planta e abaixo o número de abortamento que a gente teve por posição. Trazendo isso de uma forma resumida, podemos ver mais ou menos nesse cenário, com todo um manejo nutricional, fisiológico, de regulador de crescimento, adubação bem feita, a gente conseguiu, nesse campo comparativo, um incremento de 5% na retenção de primeira posição e 38% na retenção de segunda posição. E aí, na hora que a gente olha a taxa de abortamento, a gente teve uma redução de 25% na primeira posição, redução de 36% na segunda e uma redução de 58% na terceira posição. E mais uma vez trazendo esse ponto da importância do número de frutos por planta. E aí, chegando ao fim, essa é a visão da mesma área, do mesmo local de tirar a foto, né? Do início da lavoura, o acompanhamento até o final. E a planta nos mostrando muito isso já, nos mostrando o potencial que ela tem, né? Só que para isso a gente fez uma estimativa de produtividade que mostra, eu vou trazer aqui os números, mas não vamos atentar muito a eles, mas a colheita que fizemos manual foi estratificada, separando baixeiro, terço médio e ponteiro. E o que eu gostaria de trazer como atenção é justamente a diferença que conseguimos entregar também em relação ao peso de estruturas. Na hora que a gente olha o baixeiro, tivemos um incremento de 7,5 gramas, isso por metro. Pegamos todas as estruturas em 1 metro, de todas as plantas que estão em 1 metro, e avaliamos. E tivemos um incremento de 7,5 gramas por metro no baixeiro, 11,3 gramas por metro no terço médio e 31,3 gramas por metro no ponteiro. E por fim, pessoal, para finalizar, eu gostaria mais uma vez de trazer essa importância de olhar para a planta, de pegar todo esse conhecimento técnico, desse diálogo que estamos tendo aqui hoje, e somarizar isso e levar esse conhecimento para o campo, né? Aplicar isso aí de fato no campo, de forma prática. Trabalhar muito forte o planejamento, que sabemos bem que é muito importante. O entendimento do cenário, quais são as guerras pactadas que vocês, produtores, que vocês, engenheiros agrônomos, se deparam lá no campo. Fazer um manejo correto, identificando todo esse cenário. Fazer o acompanhamento, isso que fazemos aqui é a comprovação do manejo bem feito. E, por fim, pessoal, o resultado, que com certeza é uma cultura que, quando bem manejada, bem implementado o conhecimento, ela responde muito bem com resultados positivos. Então, aqui eu trago o resultado final desse trabalho que foi conduzido e acompanhado desde o início, né? Então, eu trouxe aqui os valores em quilos por hectare, pegando aqui a testemunha, o concorrente, produzindo 4.110 quilos por hectare, que já não é uma produtividade baixa.
porém com um aporte nutricional, fisiológico, regulador de crescimento, ou seja, com a implementação do conhecimento técnico, conseguimos um incremento em produtividade de 540 quilos por hectare em arrobas com algodão e caroço, e um incremento de 240 quilos por hectare em algodão pluma. Então, pessoal, apenas para finalizar mesmo, essa visão de olhar para a planta e manejar de forma estratégica. Mais uma vez, obrigado. E se ficou alguma dúvida, tanto na forma de falar ou em alguma coisa que eu apresentei, fico à total disposição para poder conversar com vocês. Obrigado. Excelente, muchas gracias Everton, muchas gracias Vinicius. Los invito a prender sus cámaras para ir a responder las preguntas de los que están escuchando esta excelente disertación. ¿Volviste, Rafa? Sí, tuve un problemita técnico acá que mi computadora tomó vida propia y... Está cansado ya a esta hora. Perdón. ¿Qué cosa hago? Está cansada ya, digo, a esta hora. Ah, sí, sí. No está acostumbrada. Bueno, muy bien. Ahí estamos todos. Así que yo voy a tratar de organizar las preguntas que hay, más o menos en un orden fenológico. La primera es acerca de los análisis de suelo. Y la pregunta es, ¿hay análisis de suelo o referencias de nutrientes que nos puedan ayudar a saber qué es lo que le va a hacer falta a ese algodón para un rendimiento planteado? ¿Cuál es el requerimiento, digamos, de nitrógeno, de fósforo, de potasio y de otros elementos, microelementos, para construir ese rendimiento que estamos planteando? Sim, posso responder, Agustin? Sim. Tá. Se eu entendi bem a pergunta, se a análise de solo pode nos dar esse direcionamento dos nutrientes, do que falta, o que é necessário para a cultura do algodão. Sim, com certeza. Entendo que a análise de solo é talvez a primeira etapa, a etapa principal para entender como que está o nosso meio de produção, como que está a nossa capacidade produzida partindo do solo. Lembrar que nosso principal meio de nutrição da planta é via solo, é a principal, macro, nutrientes principalmente, e antes de tudo, até de pensar em nutrição, pensar em correção desse solo, né? Se precisamos fazer calcário, uma calagem, gessagem, não sei. Enfim, corrigir, compactação. Se a gente tiver um solo compactado, o nosso aproveitamento do nutriente que ali está vai ser muito baixo. Então, são vários fatores para a gente entender, mas sim, a análise de solo nos dá essa referência, é muito importante para a gente entender o que de fato está disponível naquele ambiente, o que a gente pode fazer de complementação, manutenção e correção, e até de análise. Eu acredito que não para medidas de ação de imediato, mas a análise de folha é um parâmetro que nos ajuda a entender depois, lá na frente, se aquilo que eu fiz no solo, baseado na análise e nas correções, se estou tendo um bom aproveitamento. A análise de folha nos direciona, então vale a pena também a análise de folha complementar e para a gente entender como que está todo esse sistema, se está tendo esse aproveitamento que começou com a análise de solo e as correções necessárias. Muy bien. Bueno, si me permite complementar también algo, es importante decir que para los macronutrientes que nosotros yo digo, todos los referentes, la pesquisa y todo, tenemos, digamos, más datos
de eficiencia del fertilizante, de cómo se hace, cómo la planta lo absorbe. Entonces es una cosa mucho más estudiada y se conoce, digamos, los factores de eficiencia de cada uno de los nutrientes. Cuando nosotros hablamos de micronutrientes, eso no es tan conocido. Entonces se conoce el rango que debe tener en el suelo de cada nutriente, pero no se conoce tanto la eficiencia del nutriente, del micronutriente en el suelo. Entonces, es un poco por la práctica del técnico que va a decir, bueno, está bien, no está bien. Y ahí el análisis de hoja ayuda también bastante en eso. Es importante también, porque esos micronutrientes, ellos son muy susceptibles a factores de interacción en el suelo. Entonces, por ejemplo, pH alto o pH muy bajo, eso afecta. Contenido de materia orgánica, eso afecta. Un periodo de sequía afecta también. Mucha agua en el suelo también afecta. Un periodo donde hay, como nosotros llamamos acá, un veranico, un periodo seco en el medio de la temporada. Con la planta, en ese periodo seco, la planta no hace absorción por la raíz y bueno, ahí tiene algún factor que puede impedir la absorción del micronutriente. Factores de interacción entre los nutrientes, frío, por ejemplo. Entonces son varios factores que van a afectar la disponibilidad. ¿Y por qué esos nutrientes muchas veces desarrollan funciones de resistencia a enfermedades, factores fisiológicos de la planta, factores también nutricionales? Sí recomienda también hacer la complementación vía hoja, digamos, para tener seguridad que el nutriente está allá. Hay un profesor nuestro, que fue profesor también de Vinicius, que tiene una broma que dice que el micronutriente es como prestar plata a un pariente. Vos sabés que la plata está ahí, pero no sabe cuando la tomas de vuelta, ¿verdad? Entonces, es más o menos así la analogía y por eso es importante tener la experiencia de uso previo y conocer los momentos de entrada, las cantidades, todos, para hacer una buena recomendación. Muy bien. Bueno, gracias. Muy bueno. La segunda es, si pueden volver a explicar, por favor, el momento de aplicación del regulador, porque estuvo claro cómo fue el momento, digamos, de entenderla la planta, cómo va creciendo, pero no se entendió bien cuál es el momento indicado, porque muchas veces si esperamos, se nos pasa muy rápido ese crecimiento de la planta y es como que ya estamos tarde para la regulación, sobre todo cuando empieza el periodo de floración. ¿Se entendió la pregunta? Entendi. Da aplicação do regulador de crescimento pelo momento do primeiro botão floral daquele início. Uh-huh. Esse é o principal, Agustín, a pergunta? Sí, porque muchas veces ya cuando tengo la primera flor ya hay un exceso de crecimiento, porque así es, nuestros suelos son fuertes en general y las temperaturas son altas y tenemos muy buena humedad. Cuando ocurre eso, el primer momento definido como la primera flor puede ser tarde. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en ese momento? Si yo llego tarde, ya se escapó. Sim. É possível fazer a aplicação do regulador no primeiro botão floral, sem problemas. Tem alguns tabus, né, alguns pensamentos de preocupação que o regulador vai causar o abortamento da estrutura. E muitos trabalhos isso não é verdade. Pelo menos acompanhando junto com o professor Ederaldo, o regulador de crescimento por si só não causa o abortamento da estrutura reprodutiva. Então, em algumas situações, a gente faz a aplicação do regulador de crescimento, inclusive antes até do primeiro botão floral aparecer na planta. Então, se eu tenho água disponível, radiação solar disponível, fiz uma adubação de cobertura naquele momento, nitrogênio, potássio, eu sei que essa planta vai crescer. Ela vai sair dali de um salto
enorme de crescimento, porque tem muita energia ali concentrada para ela. E eu preciso me antecipar a isso. E essa aplicação pode até, às vezes, ser antes do botão floral. E essa primeira aplicação é muito importante porque vai modular a planta em porte, em distância dos nós dos ramos e tamanho de folha também o regulador vai ter interferência. E essa primeira aplicação, se às vezes a gente tem medo de uma dose mais elevada por causa do ambiente, porque eu tive uma fitotoxidez de herbicida, fico um pouco preocupada com fazer às vezes doses mais elevadas. Isso escapa e na fase depois para frente eu não consigo mais recuperar aquele tempo perdido. Então essa primeira ajuda demais a dar essa estrutura e comportar essa planta. Vai dar uma ajustada muito boa nela. E aí depois as outras, é essa visão, não só do que tem no momento, mas do que tenho pela frente. Se eu tenho chuvas, tempos nublados, alguma situação que vai levar a uma decisão ou não do regulador. E aí a gente pode fazer pelo crescimento, taxa de crescimento diário, acompanhamento da lavoura. Um ponto importante quando fizer o regulador, que se eu fiz hoje, eu vou falar em ml por hectare, fiz 60 ml por hectare, acho que depois consegui falar na medida certa. Fiz 60 ml de regulador por hectare hoje. Daqui 7 dias, passou de 7 dias, se eu fizer mais 60, não vai ser cumulativo essa dose. Vou ter perdido já aquela primeira aplicação e vou estar fazendo mais 60. Agora, se eu fizer no intervalo, fiz hoje, e daqui 5 dias eu faço mais umas de 60, aí eu posso considerar que houve uma sobreposição e até somar essas doses. Então, são alguns pontos do regulador de crescimento, mas a primeira aplicação vai depender um pouco das condições. Se é B1, se é um pouquinho para frente, um pouquinho antes, vai depender um pouco das condições, ambiente, disponibilidade de recursos, mas essa primeira aplicação é muito importante para conseguir fazer um manejo equilibrado nas próximas. Muy bien, gracias Vinicius. Entonces, la aplicación del regulador sí afecta, él puede afectar el tamaño de las hojas y respecto de la cantidad de hojas totales en todo el ciclo de la planta. ¿Es afectado o no es afectado? Eu entendi, Cano. Se afeta o tamanho das folhas e quantidade ao longo do ciclo. Se a quantidade acumulada do regulador ao longo do ciclo? A quantidade de folhas ao longo do ciclo. Claro. Ou seja, a área foliar se afeta bastante, né? Que é o tamanho e a quantidade. Sim. O regulador ele vai ajustar o tamanho do entrenó, que é o mais evidente para nós. A distância, né? Então eu tenho um ramo reprodutivo e tenho uma maçã no ramo reprodutivo. Então essa distância, principalmente, ela nas primeiras aplicações, como eu falei, ela também é modulada nessa aplicação. E o tamanho de folha. Sim, o regulador pode interferir no tamanho de folha e não nos permitir que tenha excesso de área foliar. Então ele ajuda um bom equilíbrio de regulador. E eu não posso ficar achatando, né? Ficar fazendo achatamento de regulador nessa planta, perco a mão, venho com uma pancada super forte, depois ela fica achatada, perco a mão e vou fazendo isso. Mas conduzindo adequadamente o regulador, sem muito escape e sem muito achatamento, vai impactar no tamanho de folhas, que é muito importante para a gente diminuir o problema de autossombreamento da cultura e ter uma área foliar adequada, onde a gente vê aquela forma de pinheirinho, assim, quando olha na rua, né? E isso vai ser impactado por esse uso do regulador. Então, a número de folhas na planta, o regulador não vai impactar, mas o tamanho e, consequentemente, essa questão da área foliar, ele vai ajudar a adequar
sendo mais eficiente no uso dos defensivos, sendo mais eficiente no aproveitamento de luz, sendo mais eficiente no uso de todos os outros recursos também. Muy bien, muy bien. Everton, se habló mucho, los dos hablaron de la fisiología del estrés en el momento de la floración principalmente. ¿Cuál es la recomendación para el manejo del estrés por alta nubosidad o alta temperatura? Certo. Em momentos que a planta se depara com altas temperaturas ou em condição de tempo nublado, essa planta por si só, vamos pegar o ponto, vamos pegar primeiro a característica de tempo nublado. Quando a planta está em condição de tempo nublado, ela está com os estômatos fechados, ou seja, ela não está tendo translocação interna, porque para que a planta transloque os fotoassimilados, a energia, o alimento que ela está produzindo através da fotossíntese, é de suma importância com que ela tenha uma translocação de água da raiz para a atmosfera. Isso se dá quando o estômato se encontra aberto. Porém, se o estômato está fechado por questões de tanto temperatura elevada quanto tempo nublado, aquela energia, aquele alimento que seria produzido pela planta através da fotossíntese é reduzido. E, na verdade, o que garante o pegamento, a retenção de estruturas dos frutos é a alimentação contínua que aquela planta consegue fazer para os frutos. Tanto uma nutrição orgânica quanto inorgânica. Orgânica através da fotossíntese e inorgânica através da nutrição, da complementação. Mas é muito importante com que a planta esteja em alta eficiência fotossintética, para que não impacte em perda de estrutura. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a questão de temperaturas elevadas. A planta começa a gastar muita energia para se autorrefecer, para diminuir a temperatura interna. Energia esta que poderia ser utilizada para um pegamento de estrutura, para nutrir melhor. Qual que é o dreno, né? O dreno, no momento, às vezes é uma flor, às vezes é um fruto, é um capulho. Então, a planta do algodão, em determinados momentos, tem bastante dreno. E em determinados momentos, alta temperatura e tempo nublado pode impactar muito. Caiu meu vídeo. Ahí está. Voltou. ¿Compreendido? Comprendido. Y eso es la consecuencia fisiológica. ¿Cuál sería el manejo de nutrientes para evitar ese estrés? Na verdade, todos os elementos têm um efeito muito importante no balanço da produção de fotossíntese na planta. Tanto pensando no manganês, o próprio magnésio, que é a molécula central da clorofila, está relacionada a potencializar a fotossíntese. Então, assim, o balanço nutricional como um todo vai auxiliar muito essa questão da eficiência fotossintética, mas, além disso, a gente pode trabalhar também com a parte fisiológica, que através de hormônios durante o ciclo, principalmente nesses momentos que você sabe que vai ter algum período de tempo nublado ou condição de temperatura mais elevada, trabalhar com a promoção de hormônios promotores, porque a planta por si só ela já produz os hormônios, no caso a auxina, giberelina e citocinina, e esse equilíbrio faz com que ela tenha mais eficiência fotossintética, eficiência na abertura e fechamento estomático. Então, a complementação faz com que essa planta, mesmo em momentos de estresse, ela continue com uma eficiência mais elevada do que se não feito esse manejo fisiológico e nutricional. Ok, muy bien. Cano, gostaria de complementar? Não, só para complementar, né? Quando a gente falou bastante de pegamento, de redução de aborto. Então, dentro desses nutrientes também, que além de ajudar nas situações de estresse, e vão ter uma interferência muito grande para a questão de fecundação e redução de aborto, é o próprio calciboro. Então, o calciboro é fundamental.
a base dele é via solo, mas essa parte de uso fisiológico na folha é fenomenal, é muito importante para esse aspecto fisiológico pautado em cima dos nutrientes. Então, isso é de suma importância na cultura do algodão, com o manejo daquilo que a gente vem falando, um manejo estratégico mesmo, para a gente passar por essas situações. E quando a gente pensa em estresse oxidativo, manganês, cobre, zinco também são micronutrientes que estão muito relacionados com o combate a radicais, né, na planta, a radicais livres que vão ser consequência de um estresse. Então, calciboro entra muito legal pelo papel dele da fecundação, essa importância no pegamento, também está correlacionado com a questão de estresses na planta, e os micros aí dando destaque para zinco, manganês, o cobre também fazem papel fundamental no estresse oxidativo. También, solamente para sumar un punto, como mencionó Vinicius, la planta tiene un equilibrio, ¿verdad? Entonces, la planta alza mano de algunas hormonas para hacer o su promoción o si no un mensaje de pare que la situación no es buena. Y cuando la planta tiene un estrés, ella obviamente manda ese mensaje de pare y una de las hormonas que está involucrada en ese proceso es el etileno. El etileno es una hormona que hace sobre todo el aborto de flores, ¿verdad? Entonces, lo que hace el etileno, todas las plantas, no todas, maíz no tiene eso, pero plantas C3 tienen en la axila una camada de abscisión. Entonces, cuando tenemos una cantidad grande de etileno, el etileno rompe esa camada y ahí se cae el fruto o se cae la flor. Y un elemento muy importante, no es considerado un micronutriente, porque no es un nutriente, sino es un elemento benéfico, es el cobalto. Y ahí el cobalto, digamos, ayuda a la retención de la flora. Entonces son tres alternativas principales pensando solamente en la parte de florada, no pensando en la parte de fotosíntesis, que sería, como dijo Vinicius, el calcibor, que es por motivo de fecundación, el cobalto, que es, digamos, para controlar el etileno, y las hormonas promotoras, ahí la mezcla de auxinas, citoquininas y giberelinas, principalmente las citoquininas, pero el balance es muy importante, que son todas las cosas, digamos, que la parte de floración ayudan en la estrategia de retención y definición de potencial. Excelente, muy bien. Yo creo que quedó clarísimo. El tiempo se voló, ya son 8 menos cuarto, así que quedan un par de preguntas más, pero las vamos a responder vía correo para todos los que quieran las respuestas. Yo les agradezco muchísimo por el tiempo, por haber preparado esta reunión, por la investigación que hicieron y complementar la información que tienen ustedes y las investigaciones con el clima de Argentina, en una de las regiones más importantes donde se produce algodón. Agradecerles de participar, de ponerle tanto entusiasmo y bueno, nuevamente honrar esta amistad que tenemos y este trabajo en equipo que desarrollamos desde el año pasado. Si quieren hacer algún cierre, los invito a que hagan un cierre sobre esta reunión. Yo estaba contestando a cada pregunta de Rafa, porque también se llama Rafa. Entonces yo creé ahí una empatía y contesté. Sí, él pregunta acá si la aplicación también se puede hacer con cura semilla, y sí, sobre todo para mejorar la germinación, y ahí otra vez son de las hormonas. De la parte mía del cierre, otra vez me gustaría muchísimo estar con ustedes. Yo estoy tomando agua acá en un vaso de Fernet. No era Fernet, era agua. Entonces me gusta mucho Argentina, ustedes saben, me gustaría mucho estar ahí con ustedes, pero no podemos hacer eso ahora. Ojalá este año yo pueda hacerlo, ojalá, a ver. Y bueno, es un gusto, gracias por la participación de todos, gracias
a esto de la Argentina por la invitación. Gracias a los chicos por el alto nivel de contenido, que fue así impresionante. Yo me quedé muy contento de hacer, digamos, de tomar esa clase y para mí fue también muy positivo. Y bueno, les agradezco, muchas gracias, estamos a la orden para que ustedes necesiten. Yo hice una publicación en mi Instagram y puse ahí una broma que la rivalidad es solamente en el cancha de fútbol, en el campo somos todos mucho más que hermanos. Entonces, otra vez Así es. ahí, así muchas gracias, estamos a la orden. Muy bien. Vinicius, Everton y Rafa, muchas gracias. Les dejo un abrazo grande. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta charla. Ojalá les haya servido. Seguramente que sí. Cualquier duda, estamos en contacto para responderles las preguntas que tengan más adelante y, bueno, obviamente acompañarlos en este gran desafío del 2020 y el 2021. Que tengan muchos éxitos y una gran campaña. Tchau, chicos. Muito obrigado, pessoal. Gracias. Satisfação imensa. Muito obrigado. Boa safra a todos. Boa safra.